Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das Sagradas Escrituras, aprendendo na carta de Tiago lições valiosas para as nossas vidas, para a nossa edificação. E na Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos abordar o tema o que devemos valorizar. Vamos pensar sobre essa interrogação baseada na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Eu queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura do texto sagrado. A palavra do Senhor diz assim: as circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a unir-se conosco em uma palavra de oração, pedindo a Deus a direção do seu Santo Espírito para ministrar a sua santa e poderosa palavra. Pai bendito, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Eu rendo graças ao Senhor pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra. Te peço que cada vida, Pai eterno, que está tendo a oportunidade de acompanhar, meu Pai, a exposição da tua palavra, possa ter, ó Deus, a vida edificada pela mesma, possa, Pai eterno, compreender a tua voz, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa, meu Pai, a nossa escola dominical, abençoa, ó Deus, cada irmão, a família de cada um dos teus filhos, guarda-nos debaixo de teus cuidados, ó Deus, e fala profundamente ao nosso coração segundo a tua vontade. Assim eu peço e oro, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, querido, nós queremos refletir no texto sagrado hoje, proposta essa apresentada pelo meio-irmão do Senhor Jesus, como nós já ensinamos, Tiago, possivelmente pastor ali da igreja primitiva, igreja lá no contexto do primeiro século. A direção que Tiago apresenta aqui, ela está focada em dois sentidos. Ele vai utilizar da expressão gloriar-se, e essa expressão gloriar-se, ela vai dar o impulso a essas duas direções às quais Tiago faz menção. A primeira delas é com relação ao pobre. E aqui Tiago diz que o pobre ele deve gloriar-se na sua dignidade. Essa é a forma de adjetivar utilizada por Tiago, mencionando o pobre. A outra direção que Tiago aponta é o gloriar-se na insignificância, relacionado ou adjetivada ao rico. E nós vamos trabalhar dentro dessas duas direções, refletindo sobre o que Tiago está querendo nos ensinar, relacionado ao rico e relacionado ao pobre dentro desse contexto cristão. Refletindo sobre a superioridade daquilo que Deus tem e daquilo de fato que é valioso para Deus dentro desses dois aspectos, dentro dessas duas direções, o que é que realmente vale, o que é que realmente importa para Deus. A palavra do Senhor, ela deixa bem claro, nas próprias palavras do Mestre Jesus, que a felicidade de um homem, ela não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é a forma abastada como a pessoa se encontra que vai produzir ou que vai proporcionar a felicidade ao indivíduo, ao ser humano. Lucas, o médico amado, ele faz um registro a respeito de um homem que tinha uma produtividade em grande escala a ser recolhida. Ele observa os seus celeiros,
vê que os seus celeiros não darão conta de receber toda aquela produtividade, então ele manda derrubar esses celeiros, e ali ele manda construir novos celeiros, para que esses celeiros agora pudessem receber a produtividade. Então, consigo mesmo, aquele homem diz: come, descansa, regala-te, ó minha alma. Tentando trazer a ideia de que, na verdade, ele agora tinha tudo o que precisava e um pouco mais, e de forma alguma, ou de maneira alguma, ele necessitaria de Deus, ele não dependeria de forma alguma de Deus. E então a palavra do Senhor que vem a este, de acordo com o relato que Lucas registra, logicamente, palavras vindas do Senhor, esse homem, ele se depara com essa real situação. Louco, nessa noite, se pedires a tua alma, tudo aquilo que tu ajuntaste, vai ficar para quem? Querido, o findar dessa passagem bíblica fala que esse homem, ele está enquadrado, está inserido no contexto das pessoas que não são ricas para com Deus. E é aqui que eu queria chamar bastante a sua atenção. As riquezas, elas não são más. Jesus, ele jamais condenou o buscar riquezas. Nós não somos proibidos a buscar riquezas de forma alguma. A questão é que esse homem é mencionado porque ele não buscou, dentre as riquezas que possuía, ser rico para com Deus. E, infelizmente, existem muitas pessoas nessa mesma condição, nessa mesma situação, que têm desfrutado de tantas bênçãos vindas da parte do Senhor. E ao invés de serem ricas para com Deus, para com a sua obra, elas simplesmente têm virado as costas para o Senhor. É como que as riquezas não servissem ao Senhor, mas a sua vida sim. É como se a vida de algumas pessoas não pudessem servir a Deus na sua totalidade, mas de uma maneira fracionada, tendo a ideia de que toda a vida estaria à disposição do Senhor, mas o aspecto financeiro não. Amado, a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos servir a dois senhores. As riquezas ou o dinheiro são um ótimo servo, mas elas se tornam um péssimo senhor. E muitas pessoas, infelizmente, têm amado mais as riquezas do que a Deus. E como podemos observar isso? Você pode me perguntar. Podemos observar isso na prática. A prática das pessoas no meio do povo de Deus mostra a quem de fato elas estão servindo. A Deus ou às riquezas, ou ao dinheiro. No texto do capítulo de número 6, verso de número 24 aqui, que destaca, o servo Mateus, apóstolo, vai descrever o seguinte: não podeis servir a dois senhores. Ou você vai amar um e vai aborrecer o outro. Ou você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Queridos, é preciso compreender que as riquezas, elas estão aí diante das pessoas. E nós podemos adquiri-las através de trabalho, através de esforço. Mas as riquezas, elas não podem de forma alguma representarem uma confiança, uma instabilidade de uma maneira tal que nós venhamos a deixar de confiar, de compreender que tudo que temos e somos vem da parte de Deus. É Deus quem nos dá. É Deus quem dispensa bênçãos sobre as nossas vidas.
Infelizmente, esse é um outro ponto extremo, Salmo 127, deturpado por muitas pessoas, onde o salmista diz que Deus ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. E muitos, trazendo a literalidade do texto, têm dito: eu vou dormir, vou descansar no Senhor e Ele vai mandar. Isso não é o que a palavra de Deus apresenta. A Bíblia está deixando claro que a ideia do salmista aqui é fazer com que nós percebamos que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não estiver conosco, diz o Salmo 127 no início, se o Senhor não estiver provendo, se Ele não estiver envolvido na nossa situação, na nossa vida, não vai valer de nada, não vai adiantar de nada. Ele está chamando a nossa atenção para aprendermos a confiar no Senhor, que é aquele que nos dá força, que nos dá capacidade, que nos dá saúde, para batalharmos e adquirirmos aquilo que nós precisamos, para podermos avançar e conquistar um pouco mais. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, verso 10, o verso 17 e 18, vão nos trazer colocações maravilhosas a respeito desse assunto. Aqui Paulo orienta Timóteo sobre as riquezas, dizendo a Timóteo para que ele ensinasse os ricos e também ensinasse aqueles que queriam tornar-se ricos. Àqueles que queriam tornar-se ricos, Timóteo recebe da parte de Paulo a orientação para que pudesse transmitir ali aos crentes, aos fiéis. Era preciso compreenderem que o caminho que leva as pessoas a buscarem as riquezas nesse mundo é um caminho perigoso, é um caminho muito delicado e por que não dizer traiçoeiro? Pois infelizmente nessa trajetória muitos amaram ao dinheiro. Muitos se desviaram da verdade e colocaram o dinheiro no lugar de Deus nas suas vidas. Passaram a servir ao dinheiro ao invés de servir ao Senhor. E é por isso que Paulo continua orientando Timóteo, dizendo, no verso 17, ainda no capítulo 6 da primeira carta, para que Timóteo orientasse aqueles cristãos ali, ricos agora, que não depositassem a sua confiança na instabilidade financeira que eles possuíam. Que eles não depositassem a sua confiança nas suas posses, nos seus bens, nas suas riquezas. Mas que eles pudessem praticar boas obras. Para que eles pudessem utilizar as riquezas como serva. Que eles pudessem utilizar as riquezas como bênção para abençoar a vida das pessoas, para desfrutar, logicamente, para o seu conforto próprio, mas também para que pudessem ajudar as pessoas. Essas são orientações valiosas, porque o dinheiro ele não é o problema, as riquezas não são o problema. O versículo 10 aqui em Timóteo 6, primeira carta ainda, vai nos dizer que o problema, o grande mal de toda a situação não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal, de todos os males. Porque quando nós passamos a amar o dinheiro, nós estamos simplesmente nos tornando avarentos, idólatras, colocando o dinheiro no lugar de Deus, passando a servir a outro Senhor ao invés do nosso Deus. Queridos, eu quero fazer uma pergunta e eu tenho certeza que você com certeza já guardou riquezas, que você já adquiriu posses. Mas eu quero te fazer essa pergunta. Você acha que é correto acumular tesouros na terra? Você acha que é da vontade do Senhor que nós acumulemos tesouro na terra? No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo de número 19, 20 e 21, a Bíblia Sagrada registra algo fantástico sobre isso. Porque alguns, infelizmente, têm ido ao texto na sua literalidade. E essa interpretação é muito danosa.
dizer que as pessoas não podem trabalhar, que elas têm que fazer voto de pobreza e que elas de forma alguma devem querer se tornarem ricas, devem querer buscar riquezas nesse mundo. Aqui, Mateus está nos ensinando sobre a importância que é dada ao dinheiro. É essa a objetividade interpretativa do texto. Observe bem o verso de número 19, onde Mateus vai dizer-nos o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas acumulem para vós tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem corrói, aonde os ladrões não escavam e nem roubam. E infelizmente alguns param por aqui e dizem: olha, você não pode acumular tesouro na terra, Deus não quer isso. Não é isso que o texto está querendo propor. O texto está querendo propor, e aí você vai entender quando ler o verso 21, o entendimento do texto é esse: aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É essa a ideia. A ideia que Mateus está nos ensinando aqui é que o nosso coração, ele não pode estar focado nas riquezas. O nosso coração não pode se tornar um com as riquezas. As riquezas ou recursos financeiros, o dinheiro, eles devem nos servir e não nós servirmos a eles. É isso que o texto nos ensina. Não está dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que estudar, não tem que se esmerar para poder alcançar coisas que são benéficas através do dinheiro. Para alcançar conforto, comodidade através do dinheiro e das riquezas que você pode adquirir. A orientação aqui é justamente para que o nosso coração ele não se torne um com as riquezas ao ponto de nós venhamos a nos tornar servos das riquezas. Querido, eu quero dizer para você que no capítulo 3, verso de número 1 de Colossenses, ali Paulo ele diz para os colossenses: busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Buscar as coisas que são do alto não implica em dizer que nós não devamos buscar as coisas que são também aqui da terra. Buscar as coisas que são do alto quer dizer que nós devemos dar prioridade às coisas de Deus, que devemos dar prioridade ao reino dos céus. Dar prioridade ao reino dos céus não é deixar de ir trabalhar, deixar de estudar para alcançar uma vida melhor no aspecto financeiro, porque você tem que ir para a igreja. Agora eu tenho que ir para a igreja no trabalho de oração, nesse trabalho, naquele. Qualquer atividade da igreja eu tenho que estar, porque se eu não for, eu vou deixar de priorizar a Deus. Porque se eu deixar de ir para o culto de oração, para ir para a universidade, eu estou deixando de priorizar a Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia está dizendo que nós precisamos buscar as coisas que são do alto. Isso nos ensina a priorizar as coisas que são do alto. Priorizar as coisas que são do alto é ter a certeza de que Deus, de que o reino do Senhor, nosso Deus, estão acima de tudo nesse mundo. Que o reino de Deus deve ocupar o lugar central no nosso coração. E se eu trabalho, se eu estudo, se eu desenvolvo qualquer atividade nesse mundo, eu tenho que desenvolver com o objetivo de glorificar e exaltar a Deus. Se eu estudo, se eu trabalho, se eu me esmero para alcançar alguma riqueza, alguma coisa nesse mundo, eu tenho que entender qual é o meu objetivo. Qual é o meu propósito diante de tudo isso? É só para ter? É para que as riquezas se tornem ali o meu Senhor, que venham a reger a minha vida? Ou as riquezas que eu conquistar através do trabalho, do meu esforço, do estudo, elas vão ser um meio para investir no reino de Deus, para glorificar a Deus,
para render graças ao Senhor. É isso que nós precisamos compreender. Amado irmão, Tiago está dizendo para o rico se gloriar na sua insignificância. E é aqui que eu queria chamar bastante a sua atenção. A insignificância é um adjetivo que Tiago utiliza para referir-se ao rico. Para que o rico se gloriasse nesse adjetivo. Para que o rico, ou os ricos, dentro da cristandade ali, eles pudessem compreender que as riquezas, diante daquilo que Deus tem para nós, não tem como ser comparado. De que tudo aquilo que nós viemos a alcançar, através do nosso esforço, da nossa dedicação nesse mundo, nos tornando ricos, não poderá jamais ser comparado à superioridade daquilo que Deus tem reservado para nós. Porque tudo que tem aqui como riquezas, isso passa, vai embora. Mas aquilo que Deus tem reservado para nós é eterno. Aquilo que temos aqui, que lutamos, que batalhamos, é transitório. Mas aquilo que Deus tem reservado para nós é permanente. É algo muito mais valioso e excelente do que qualquer coisa que nós possamos adquirir aqui nesse mundo. Por isso que Tiago está dizendo aqui que era necessário que os ricos eles viessem a gloriar-se na insignificância, porque tudo que eles pudessem alcançar financeiramente falando era algo realmente totalmente inferior à superioridade do que Deus tem para nós. Querido, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, Paulo ele fala à igreja de Corinto, dizendo ali aos irmãos, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum. É o que Deus tem reservado ou preparado para aqueles que o amam. Entendamos bem que nada nesse mundo pode ser comparado àquilo que Deus tem para nós. O rico, ele precisava entender, como a palavra diz aqui de Paulo a Timóteo, que ele não deveria depositar a sua confiança, que ele não poderia depositar a sua esperança na sua instabilidade financeira, na sua estrutura monetária, mas que ele deveria ter boas obras, buscar fazer o bem, buscar aplicar os recursos os quais ele adquiriu com trabalho e esforço, sim, e com a providência, a provisão de Deus, que ele viesse a utilizar esses recursos para a glória de Deus, para que ele fosse rico para com Deus. É engraçado pensarmos no que alguns líderes no movimento neopentecostal têm ensinado. Como que todas as pessoas que servem a Deus deveriam ser ricas. Queridos, nem todos seremos ricos. Nem todos iremos desfrutar de riquezas nesse mundo. As riquezas, elas não podem, de forma alguma, reger a nossa vida a tal ponto de dizer que quem é rico é mau e que quem é pobre é bom. Amados, quando algumas pessoas olham para o texto descrito por Lucas, que alguns estudiosos vão dizer que era uma parábola, outros vão dizer que realmente era uma história, não uma parábola, mas uma história contada por Jesus, a respeito de um homem chamado Lázaro, que era mendigo, e um rico. E alguns, infelizmente, trazem a ideia de que o rico ele vai para o inferno, ou Hades, termo do grego, porque ele era rico. E o pobre vai para o seio de Abraão, a ideia de paraíso, porque era pobre. E isso não é o que a Bíblia Sagrada ensina. Porque, amado, a pobreza não é condição alguma que define quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. O que faz com que nós venhamos a ir para o céu é o que Jesus Cristo fez, morrendo pelos nossos pecados.
Tem gente que acha que pelo simples fato de ser pobre, alguns tentam identificar, trazer, conciliar a ideia de humildade à pobreza, e isso não é correto. Tem muitas pessoas que são pobres e não são humildes. Tem muitas pessoas que são ricas e que são pessoas humildes. Existem muitos pobres soberbos, querido. Entenda bem, Lázaro vai para o seio de Abraão não é porque ele era pobre, não é porque ele era mendigo, é porque Deus havia derramado amor no seu coração e concedido graça a ele. Alguns vão dizer, como já falei, que essa é uma história realmente real. Outros vão dizer que é uma parábola. Mas embora como parábola ou embora como uma história real, trazem uma clareza a respeito das coisas vindouras, a respeito de pontos escatológicos, com relação ao reino de Deus, com relação à vida após a morte. Como lição para as nossas vidas. Amados, Tiago está nos ensinando a observarmos o rico que deve se gloriar na insignificância e não na sua riqueza, não na sua condição, financeiramente falando, mas deve se gloriar na sua insignificância, em saber que ele, detentor de todas as posses possíveis, de toda a riqueza que possa possuir, ainda assim ele carece da graça e do perdão do Senhor nosso Deus. Ainda assim, ele carece de receber da misericórdia do Senhor para desfrutar de algo superior que Deus tem. Um outro caminho, querido, destacado aqui por Tiago, realmente é esse do pobre. E aqui, Tiago ele diz que o pobre, ele deve se gloriar em sua dignidade. Não existe indignidade em ser pobre. Tem pessoas que acham que ser pobre é pecado. Infelizmente, nos movimentos neopentecostais, a gente tem acompanhado há alguns anos e percebido que a ideia de que se você está passando por algum problema financeiro, se você não está conseguindo ficar próspero, se tornar próspero financeiramente falando, você está em pecado. E isso é errado. O fato de ser pobre não implica em dizer que você está em pecado, que você está sendo castigado pela mão do Senhor, de forma alguma. Ser pobre não é pecado. Amado irmão, é preciso entender que Tiago está dizendo que o pobre, ele deve gloriar-se na sua dignidade, pelo fato de ser pobre. Ele não precisa ter vergonha de forma alguma de ser pobre. Ele pode batalhar para alcançar bens, riquezas, mas ele jamais pode se envergonhar de ser pobre. Eu quero compartilhar com você a história de um colega que economizou um determinado recurso para adquirir um automóvel. E quando ele conseguiu a quantia desejada e necessária, ele fez a compra, a aquisição desse automóvel, e o automóvel trouxe muita alegria para ele. De tal forma que ele resolveu convidar amigos da igreja, irmãos em Cristo, para se alegrarem com ele, em uma ação de graças ao Senhor nosso Deus. Ele compartilha com os irmãos o motivo daquilo que ele estava ali tão feliz. Ele diz que conseguiu comprar um carro. Então um dentre os irmãos, amigos, aquele irmão, ele resolve dizer-lhe o seguinte: mas qual foi mesmo o ano do carro que você comprou? Qual foi o carro que você comprou? E aquele amigo então diz: eu comprei um carro, um Gol, ano 86. Rapidamente aquele amigo descreve tais palavras: como você pode nos convidar para nos alegrarmos com você,
a comprar um carro como esse. Você é filho de Deus. Você é filho do rei. Filho do Deus que é dono do ouro e da prata. Deus, ele tem e quer o melhor para os seus filhos. Eu não vou me alegrar com você por causa disso. Isso não é o que Deus quer para você. Deus quer te dar um carro zero. Aquilo trouxe muita tristeza e problemas. Mas eu quero dizer para você que muitas pessoas infelizmente acham que a bênção de Deus ela está condicionada às riquezas. De que o fato de prosperar financeiramente faz com que as pessoas concretizem a ideia de que a bênção do Senhor está sobre a vida de alguém. Queridos, ser pobre não é algo que entristece o coração de Deus. Ser pobre não é algo que faz com que nós estejamos em guerra com Deus, em pecado para com Deus. Ser pobre é uma condição. Infelizmente, alguns já nascem na pobreza, outros em um estado miserável diante da sociedade por conta de tantas situações que os países maus administradores efetuam ali na sua nação, estado ou cidade. Mas o fato de ser pobre não faz com que nós estejamos de forma alguma em uma oposição a Deus. E não faz de forma alguma com que a ira de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amado irmão, preste bem atenção em uma coisa. Esse mundo, o qual nós vivemos, ele apresenta pelo menos 3 coisas que fazem com que as pessoas vivam em função disso, tendo a ideia de que na verdade isso é algo que as beneficia e as diferencia das demais. A primeira delas é a riqueza. A segunda é a beleza. E a terceira é a inteligência. Alguns acham que a inteligência, a beleza e as riquezas são fatores fundamentais para fazer com que elas sejam consideradas diferenciadas das outras pessoas. E quem não é rico, quem não é bonito e quem não é inteligente está descartado desse contexto. Só que a Bíblia Sagrada nos ensina que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, ela está à disposição para a vida das pessoas, independente de serem ricas, independente de serem bonitas e independente de serem inteligentes. A graça e o amor de Deus são algo superior a tudo o que se possa apresentar nesse mundo. Aquilo que o mundo dá valor, aquilo que o mundo coloca no pedestal como sendo algo que realmente deve ser almejado e objetivado e foco de conquista do ser humano, não é a mesma coisa a qual Deus dá valor. Deus, ele dá valor a algo muito diferente daquilo que o homem e a sociedade, infelizmente, têm apresentado. Eu quero dizer para você que 2 coisas são muito importantes para a nossa vida. A primeira delas é sabermos a nossa posição em Cristo Jesus. Sabermos que temos o privilégio de desfrutarmos da maior bênção possível a ser desfrutada na vida de um homem. O maior privilégio que nós temos não está e jamais estará ao alcance nesse mundo. Algo que seja trazido pelos homens, algo que seja conquistado, algo que venha a ser dado em nascimento, como a beleza. Mas aquilo que Deus tem para nós é algo que realmente está além de tudo que o homem possa almejar dentro desse mundo.
E uma outra coisa que eu quero destacar é que nós, além de precisarmos saber a nossa posição em Cristo Jesus, também devemos ter a firme esperança de que um dia nós vamos estar na glória com o Senhor nosso Deus. De que um dia nós vamos poder desfrutar da presença gloriosa do Senhor nosso Deus. Algo que vai além de qualquer coisa que seja valiosa nesse mundo. Algo que seja além de qualquer item, de qualquer bem, de qualquer coisa a ser alcançada e almejada pelos homens nesse mundo. Um dia, a nossa esperança em Cristo Jesus será concretizada quando nós estivermos para sempre na morada eterna com o Senhor nosso Deus. Eu quero finalizar dizendo a você que nós precisamos buscar a Deus. Sobre todas as coisas, buscar a Deus. Priorizá-lo de tal maneira que Ele sempre venha a ocupar o lugar central da nossa vida. Mas as coisas secundárias, como diz Mateus 6,33, elas têm o seu lugar. Elas não vão cair do céu. Elas vão vir como bênção do Senhor, sim, mas através do nosso trabalho, da nossa dedicação. Mas ainda assim, aquele que é pobre, que almeja alcançar riquezas, e aquele que é rico e que talvez queira se gloriar nas suas riquezas e não confiar no Senhor, precisam entender, tanto o pobre como o rico, que ambos jamais vão alcançar alguma coisa nesse mundo que possa ser comparado àquilo que Deus tem reservado nos céus para nós. Que Deus aplique a sua santa e preciosa palavra no coração e que nos faça a crescer cada dia mais e mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero orar apresentando ao Senhor a sua vida, pedindo a Ele que nos guarde, pedindo a Ele que guarde a sua família. Feche os seus olhos e nos acompanhe nessa palavra de oração. Pai querido, Pai bendito, eu louvo e exalto o Teu nome. Rendo graças ao Senhor pelo Teu amor e pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Ó Deus, eu te suplico, meu Pai, que essa palavra encontre espaço no nosso coração e nos faça refletir, Deus eterno, no Teu santo evangelho. Abençoa o Teu povo, guarda-nos debaixo dos Teus cuidados. Ó Deus, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe, querido irmão, no nome do Senhor Jesus.